Então, vamos analisar esse primeiro heredograma aqui, certo? Também conhecido como genealogia. Vamos verificar que aqui tem 3 gerações, ó. 1, 2, 3, como eu falei, representado por logaritmo romano. Na primeira geração tem 4 pessoas sendo representadas aqui. 2 do sexo masculino e 2 do sexo feminino. Sendo que a número 1 e a número 4 está afetada, você possui aquela doença, aquela característica estudada. Que é uma característica o quê? Autossômica dominante ou recessiva? Nesse caso seria recessiva. Por quê? Porque autossômica recessiva é uma característica que não aparece em todas as gerações. Então é uma geração sim, outra não, assim, outra não. Então tem de pular gerações. Já se fosse uma característica autossômica dominante, ia aparecer em todas as gerações, tá certo? Outra coisa importante, perceba que na geração 3 só tem uma mulher afetada nessa geração dos 2 indivíduos aqui presentes. Então, como é que a gente pode verificar aqui o genótipo de cada indivíduo? Fácil. Já determinamos que tipo de herança é, que é autossômica recessiva. Então, para a doença aparecer só em homozigose. Então, tudo que tiver afetado aqui é azinho, 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 azinho. Ah, professor, por que azinho? Não, pode ser qualquer letra minúscula para representar um alelo recessivo. Então, pode ser bezinho, 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 bezinho. Então, mas tem que ser com letra minúscula que representa o alelo recessivo. Já os outros já sabem que não são homozigotos recessivos, pois não têm a doença. Ou podem ser heterozigotos, azão, azinho, você tem um alelo dominante e um recessivo, ou ter os 2 alelos dominantes, ou seja, azão, azão. Mas desde já dou a dica que atualmente, né, devido, por exemplo, principalmente no Brasil, que é um país bastante miscigenado, tem uma maior tendência de ter heterozigotos do que homozigotos. Porque toda vez que eu falo de heterozigoto é algo mais variável, porque tem 2 alelos diferentes. Mas é necessário analisar, tá certo? Então, para ficar fácil analisar, vamos pegar essa geração 3 aqui. Ó. Já sabe que esse aqui é azinho, azinho. Azinho, azinho. Os seus pais, né? Então, o pai e a mãe aqui, já sabe que são heterozigotos. Porque para ter filho afetado, azinho, azinho, tanto o pai quanto a mãe tem que ter esses alelos recessivos. Então, é azão, azinho, azão, azinho, para ter 25% de chance de ter esse filho com a doença. E aí tem 75% de chance, né, esse casal heterozigoto, de ter um filho normal, como aconteceu aqui. Mas esse filho normal, não sei se ele é azão, azão ou azão, azinho, porque não tem como saber. Então você bota A maiúsculo e um traço do lado, um if, né, um underline do lado, azão, underline, porque esse underline quer dizer que pode ser um azão, ou seja, um alelo dominante, e pode ser azinho, um alelo recessivo. Não tem como saber. Tá certo? Tem como saber isso aqui, que aqui são heterozigotos. Tem como saber esse aqui também. Esse aqui é heterozigoto, azão, azinho. Por quê? Porque se o pai é afetado e azinho, azinho, o pai só tem como passar o alelo mutante, o alelo recessivo, que é o azinho. Então, azão, azinho, porque ele é normal, então a mãe passou o azão, que é o alelo normal, e o pai passou o alelo, que é mutante, o azinho. Então ele é heterozigoto. Aqui também esse rapaz aqui seria azão, azinho, porque desse caso agora a mãe que passou o azinho alterado para ele, porque a mãe está afetada, e o pai passou o alelo normal e fez com que ele não tivesse doença, só fosse portador do alelo mutante. Então toda dessa segunda geração possuem genótipo heterozigoto. Tá certo? E esses 2 indivíduos aqui de cima não tem como saber, né? Porque ele pode ser azão, azão ou azão, azinho. Não tem como saber. Só teria como saber se tivesse alguém afetado aqui nessa geração para poder saber que ele passou um alelo mutante. Mas como não ou você vai ter que botar azão e o underline do lado, porque não sabe se é homozigoto dominante ou heterozigoto. Aqui, outro caso de uma característica autossômica recessiva. Por quê? Pulou geração, né? Primeira geração tem, segunda não tem, terceira tem, quarta não tem. Então, pulou geração, a característica autossômica recessiva.
Beleza? Então, ó, tem 12 indivíduos na primeira geração, 4 na segunda, 8 na terceira e um indivíduo na quarta geração. Tá vendo que tá tendo casamento consanguíneo aqui? Primo com prima. Tá vendo? Os dois irmãos aqui tiveram, cada um teve uma determinada quantidade de filhos, são 4, né? 4 filhos aqui, 4 aqui. Então, o mais novo desse casal casou com a mais velha desse casal, sendo que são primos, né? Então, logo é o casamento consanguíneo. Lembra que a gente bota 2 linhas completas para ligar. Beleza? Então, já sabe que quem está afetado em característica autossômica recessiva seria azinho, 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 ou seja, ambos alelos mutantes. Isso aqui ocasiona a doença. Já os outros, ou pode ser homozigoto dominante, azão, azão, ou heterozigoto, azão, azinho, que seria a grande maioria. Então, por exemplo, aqui é azão, azinho, porque o pai só tem como passar o alelo recessivo. Então, aqui é azão, azinho. É verdade? Aqui também é azão, azinho, azão, azinho. Aqui também é azão, azinho, porque para ter filhos, né, tem 3 aqui afetados, ó, 2 homens e uma mulher, ele vai ter que passar o alelo mutante e ela também. Então, azão, azinho, 25% de chance e tiver essa possibilidade aqui de filhos afetados. Mesma coisa aqui, para ter filho afetado, aqui tem que ser azão, azinho, azão, azinho. Então, todos aqui da segunda geração são heterozigotos. Mas, por exemplo, esse aqui não tem como saber, nem esse aqui não tem como saber. Porque ou pode ser azão, azão ou azão, azinho. Você tem 75% de chance de eles nascerem normais. Então, ó, esse casal aqui teve 4 filhos, sendo que a mais velha é essa mulher aqui e o mais novo é esse homem aqui. Você tiver 2 meninas e 2 meninos. Já esse casal aqui teve 3 meninos. E uma menina que também é afetada. Então, só o segundo filho que escapou em relação a essa doença aqui. Então, essa doença autossômica recessiva podia ser qual? O albinismo é dessa forma, anemia falciforme é dessa forma, fenilcetonúria, hipotireoidismo congênito. Ou seja, a grande maioria das doenças monogênicas tem essa característica autossômica recessiva. É diferente aqui desse heredograma, ó. Tá percebendo que tem indivíduos afetados em todas as gerações, tá? Geração 1, 2, 3 e 4. Então, se tem, é uma característica autossômica dominante. Então, perceba que a primeira coisa que eu faço é determinar o padrão daquela característica. No caso aqui, é autossômica dominante. E aí, como eu falei, quando é uma característica autossômica dominante, só precisa ter um alelo dominante para ter aquela característica. Então, todos aqui tem que ter azão, ó. Azão, azão, azão. Todos que estão em preto aqui tem que ter azão, que são afetados. Ou pode ser azão, azão, ou azão, azinho, mas a grande maioria das vezes serão heterozigotos, azão, azinho. E todos aqueles que não têm aquela característica é porque não tem aquele alelo dominante. Então é azinho, 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 azinho. Todos que estão em branco aqui, azinho, azinho, ou seja, autossômico recessivo aqui. Então, né, ou seja, homozigoto recessivo aqui. Ou seja, perceba que é o contrário daquela outra herança autossômica recessiva. É o contrário. Tá certo? Então, perceba aqui também tem outro casamento consanguíneo. Esse casamento consanguíneo teve 3 filhos, sendo que 2 homens são afetados, só essa mulher mais velha aqui não. Já sabe que esse azinho, azinho tá aqui. Então, se azinho, azinho tá aqui, logo esse aqui tem que ser heterozigoto, azão, azinho, para poder passar esse alelo normal nesse caso aqui, nessa característica autossômica dominante. Já esses aqui, né, vai ter azão para poder ter essa característica, mas vai ser azão, azinho, porque se o pai está normal, quer dizer que ele é autossômico, é homozigoto recessivo. Então é azinho, azinho. Então vai ter que passar esse azinho para adiante. Então aqui é heterozigoto, heterozigoto. Mesma coisa aqui, ó, heterozigoto aqui. Passar o azinho para cá é heterozigoto. Ok? Aqui já sabe que é, né, azinho, 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 azinho. Então, azinho, azinho com azinho, azinho, só podia nascer azinho, azinho. Ou seja, pessoas
que não tem a doença, ou seja, não possui o alelo dominante que promove a doença, não pode ter filhos afetados. E por que tem aqui? Teria 3 possibilidades. Uma possibilidade, esse indivíduo sofreu uma mutação, nesse caso aqui, especificamente. Ou ele não é filho do casal, então é um filho adotado. Ou teve um casamento extramarital aí, ou seja, essa mulher teve filho com outro rapaz e não poderia estar aparecendo aqui nesse heredograma, porque aqui está dizendo filho desse casal aqui. Dá para perceber isso aqui. Já aqui já sabe que tem que ser azão, azinho, porque tem que passar o azinho aqui, ó. Esse aqui é o homozigoto recessivo, tem que passar o azinho, um alelo que não provoca doença para esse filho, para essa filha dele aqui. Aqui azão, azinho, também é heterozigoto, porque tem que passar o alelo normal para esse indivíduo não ter a doença, então azinho, 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 azinho. E assim a gente vai analisando ao contrário do que a gente analisou em uma doença autossômica recessiva. Nesse caso aqui seria uma doença autossômica dominante. Por isso que aparece em todas as gerações. Então perceba aqui que é uma família bem, né, com dados bem informativos, porque tem 4 indivíduos na primeira geração, 6 na segunda, 5 na terceira, 3 na quarta geração. Então eu consigo decifrar melhor e verificar os genótipos de todos os indivíduos presentes aqui nesse heredograma aqui. Tá certo?